A Rede Eclesial de Migração, Refúgio e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, conhecida como Rede Clamor, é um espaço que procura articular os serviços realizados pela Igreja Católica na frente da imigração, refúgio e enfrentamento ao tráfico de pessoas. E agora nós vamos conhecer mais da missão da Rede Clamor com o padre Aguinaldo de Oliveira Júnior, diretor nacional do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Boa tarde, padre Aguinaldo, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, padre Wellington. Boa tarde, Caíssa, pela essa oportunidade de podermos bater este papo e apresentar esta Rede Clamor, que é uma rede recente que a Igreja no Brasil está abraçando e impulsionando aqui em nosso país. Eu pergunto, padre, começo perguntando qual a missão e como a gente pode definir melhor a Rede Clamor Brasil. Ok, padre Wellington. Primeiro, costumamos dizer que ele é uma rede de redes. Então, assim, ela é um espaço de articulação, de fato, de todas aquelas organizações da Igreja na América Latina e Caribe que atuam com os migrantes, com os refugiados, com pessoas que estão vítimas do tráfico humano. Então, todas essas organizações, congregações, elas se articulam nesta rede chamada Rede Clamor para poder realmente potencializar a ação da Igreja e visibilizar também a ação da Igreja. Então, ele é um espaço de articulação, rede de redes, assim. Então, ela não se sobrepõe a nenhuma outra organização que já está atuando, já faz um bom serviço, mas ela quer realmente potencializar, visibilizar, impulsionar a nossa ação como igreja em cada país. Então, existe uma articulação mais macro da rede da América Latina e Caribe, e depois cada país está chamado a fazer o seu capítulo da Rede Clamor. Então foi esse o passo que demos aqui no Brasil, no dia 13, no auditório da CNBB, fazendo ali a assinatura do protocolo de intenções entre a Rede Clamor e a Conferência dos Bispos do Brasil. Ô padre Aguinaldo, e tem uma importância muito grande essa articulação da Rede Clamor no Brasil, não é, padre? Correto, Caísa. Primeiro porque é um fenômeno que está em crescimento, assim, né? Nos últimos 10 anos se duplicou o número de pessoas que são vítimas de imigração forçada. Então, assim, é uma realidade que realmente desafia a igreja, como que ela não tem fronteiras, isso o Papa Francisco insiste muito, né? Ele é pastor de uma igreja que não tem fronteiras, então realmente é um desafio para a igreja realmente acolher, socorrer, aqueles 4 verbos que ele colocou na sua mensagem do 2019, para convidar toda a igreja a essa atuação junto aos migrantes e refugiados. Então é um desafio que cresce, longe de diminuir, vem crescendo. Agora estamos acompanhando, é verdade, a questão do Afeganistão. Então é uma situação que realmente vai desbordar nos demais países. O Haiti, do mesmo modo, né, destruído. A Venezuela, também muito mais perto de nós aqui com esse mesmo drama. Então, esse desafio global, a igreja está chamada também a poder fazer uma resposta global. Por isso que tem que ser uma resposta articulada, né, com as várias organizações dela que atuam na mesma missão, ou junto às mesmas realidades de migração, refúgio e enfrentamento ao tráfico. Perfeito. Padre, e a CNBB acolheu e apoiou o fortalecimento da rede? Como é que foi elaborado, por assim dizer, esse apoio para que, unidas, as instituições pudessem melhor servir as pessoas? Exatamente, padre Wellington. Porque os capítulos locais, eles contam fundamentalmente com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos de cada país, porque é a forma que a igreja se articula, né, em todas as dioceses, a igreja local. Então, assim, a igreja no Brasil, a Rede Clamor é bem recente, em 2018 foi o seu capítulo nacional, e daí para cá impulsionando que cada país faça o seu dever de casa. Então, nós tínhamos participado de algumas assembleias, a irmã Rosita, a Cristina da Caritas, a irmã Rose, da Rede Um Grito pela Vida, a irmã Valmir, também dessa mesma rede de enfrentamento ao tráfico. Nós participamos dos capítulos nacionais, digamos, da Rede Clamor CELAM, e ao chegar no Brasil, a gente não conseguia fazer uma articulação local no nosso país, tão grande também, verdade? Então, o acolhimento da CNBB, né, de modo especial Dom Joel, que nos acolheu, fez um processo conosco, desde a comissão sócio-transformadora, que é a forma onde nós estamos articulados
com o trabalho social da igreja aqui no Brasil. E aí, dentro desta Rede Clamor, estão as comissões de mobilidade humana de cada país. Então, aqui no Brasil também já existia há muitos anos a Comissão de Mobilidade Humana, onde está ali dentro a Pastoral da Estrada, o Apostolado do Mar, a Pastoral com os ciganos e também com os migrantes, refugiados e as vítimas de tráfico. Depois também estão as Cáritas, que é também uma articulação própria da igreja em cada país, ter uma expressão da sua dimensão social. Então, as Cáritas entram também nesta Rede Clamor. Depois, congregações religiosas com carisma específico de trabalhar com essas realidades. Aqui queria destacar os padres escalabrinianos, né, como conhecemos, as irmãs escalabrinas também, com algumas obras que já estão de longos anos de reconhecimento, os jesuítas também, já temos 40 anos atuando nesta realidade no mundo, outras irmãs também, não no Brasil, mas fora, que estão com as Irmãs do Bom Pastor, as Irmãs de São João Evangelista, alguns franciscanos também, salesianos, aqui a Pastoral do Migrante. Então, é uma rede de redes realmente assim, né? E a CNBB dá essa acolhida, abraça essa articulação aqui no Brasil, dentro dessa comissão sócio-transformadora, que é o lugar específico de a gente estar atuando como um apostolado social da igreja, né? O Padre Aguinaldo, para eu entender e também quem está acompanhando o programa entender direitinho, essa Rede Clamor Brasil, o senhor foi citando aí várias organizações. Esse trabalho que é feito, essa articulação que é feita, como que é para que os trabalhos ficam mais eficientes? Explica um pouquinho para a gente. Então, assim, as várias organizações, nós temos atividades, programas, não é? Projetos que executamos. Então, a rede ela vem somar esforços, então, fazendo atividades conjuntas. Dou um exemplo, por exemplo, em Boa Vista, onde várias dessas organizações estão presentes, lá com o Dom Mário Antônio, ele faz esse acompanhamento e articula todas as organizações que estão ali, inclusive também o CIMI, né, com atenção mais indigenista, que também temos dentro da população migrante venezuelana um bom número de migrantes que são indígenas. Então, essa rede busca articular essas organizações, né? Fazer atividades juntas, pensar também a troca de experiências, ou seja, boas práticas que alguma organização já tem mais consolidada e pode também transmitir a uma outra congregação, né? Uma outra organização, produzir materiais em conjunto, né? Vamos ter agora em setembro a Jornada Mundial do Migrante Refugiado, no último domingo de setembro, que é o Papa que convoca desde o Vaticano e a sessão Migrantes e Refugiados. Fazemos campanhas de comunicação, sensibilizar toda a igreja para essa realidade, porque ainda há rincões do nosso país que ainda padece, digamos assim, de medos, né, de mitos, de preconceitos em relação às pessoas que têm mobilidade humana forçada, né? Celebrar datas festivas também, por exemplo, hoje, casa muito bem esse bate-papo com vocês, porque hoje é o Dia Mundial do Serviço Humanitário, do trabalhador humanitário. Então, celebrar esses homens e mulheres que dedicam sua vida a diminuir, pelo menos, o sofrimento nas causas dramáticas do nosso mundo hoje, né? Então, é isso que fazemos juntos. Então, campanhas, produção de material, sensibilizar toda a igreja a partir dos regionais da CNBB e onde estamos presentes também, de certo modo, né? E seguir assim impulsionando esse convite a não ficar de olhos fechados nem de costas para essa realidade. Fazer o que está ao nosso alcance. E a igreja no Brasil pode fazer muito, porque realmente já temos um potencial, uma capilaridade fantástica, e já acontece essa articulação. De norte a sul do país, temos grupos de WhatsApp que a gente vai se conectando. Surgiu um caso aqui em Mato Grosso, quem está em Mato Grosso? Então, desde a rede se acessa aquela organização, ou aquela irmã, ou aquele irmão, que pode dar uma olhada naquela realidade e ver o que podemos fazer juntos, né? Então, é uma rede realmente de articulação para uma ação concreta, né? Agora, essa atividade, ela não acontece só no Brasil, né? A rede, ela também está espalhada em outros países do mundo. Fala um pouquinho para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco das iniciativas que os jesuítas estão aí inseridos nessas atividades ao redor do mundo. Correto, padroeiro. Primeiro, assim, o capítulo da Rede Clamor, hoje a gente está ativo em alguns países com mais força, né? E aqui destaco a Colômbia, Equador, Venezuela, El Salvador, Costa Rica. Alguns países já avançaram nesse processo, que já trabalhavam juntos.
e às vezes também não tem tantas organizações atuando. Às vezes é a Caritas, são os escalabrinianos, as escalabrinianas e o Serviço Jesuíta. Então, às vezes são 3, 4 organizações. Então, há países que já avançaram mais nesse dever de casa. Então, já trabalham mais articulado com a Conferência dos Bispos, já atuam mais a nível nacional, porque essa é a ideia também, não ser uma ação só local, muito setorizada. É um convite a olhar a igreja naquele país como um todo, visibilizar a ação da igreja, que a igreja não está, digamos, adormecida, insensível a essa realidade. Temos um Papa que todos os dias está conclamando a nossa atitude de hospitalidade, de acolhida, né? Então, realmente, cada país faz o seu dever de casa e vai articulando as demais organizações, né? Jesuítas, já estamos, como dizia, há 40 anos, nascemos em 80, nesse serviço aos refugiados, e hoje estamos presentes em mais de 56 países com esse serviço também, uma rede mais internacional. E aqui no Brasil estamos basicamente em 5 países, em 5 estados como escritório nacional, e depois presenças como Florianópolis, Salvador, que estamos expandindo agora, mas já estávamos em Manaus, em Boa Vista, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e aqui em Brasília, onde estou falando com vocês, está o escritório nacional de monitoramento de toda a nossa rede. Ô padre, e diante desse cenário que nós estamos vivendo da pandemia, fala um pouquinho dos desafios que vocês têm enfrentado para a realização desse trabalho, dessas articulações, fala um pouco para nós. O evento da pandemia, Caísa, foi realmente uma crise dentro da crise, verdade? Porque não estávamos preparados para enfrentar uma situação como ainda estamos atravessando. E quando se trata de populações muito vulneráveis, muito sofridas, a pandemia tem feito sofrer todavia mais. Então, assim, temos chamado uma crise dentro da crise já migratória forçada. Então, nos desafiou a todos, porque tínhamos já um planejamento para o ano de 2020, quando começou a crise da pandemia, projetos, cursos, capacitações, aglomerações. Quando chega o advento da Covid, não é possível mais realizar os projetos como tais, e aí aparecem outras demandas, né? Outra ordem de necessidades, como a questão mais humanitária mesmo, de garantir a segurança alimentar, de garantir um apoio mínimo para que as famílias não possam ser desalojadas das suas casas e possam pagar o aluguel, garantir, ainda no contexto de pandemia, gerar renda, né, com venda de serviço de alimentação ou algum tipo de trabalho. Então, a pandemia nos desafiou a todos a repensar a nossa execução de projetos, repensar a nossa acolhida à migração forçada, de modo especial na fronteira, onde está o maior número hoje. Assim. Infelizmente, a igreja, o país como um todo, não visibiliza a crise que está instaurada lá em Roraima para o resto do país, porque eu estou convencido, se realmente houvesse um processo de comunicação mais efetiva, para que realmente as comunidades, as paróquias, as dioceses, as organizações, as congregações, realmente se somassem mais esforços para poder dar uma resposta melhor e mais à altura do desafio que nós estamos enfrentando diariamente. A pandemia agravou todos esses processos, né? Então, assim, nos desafiou a repensar os projetos, né? A repensar com os financiadores a execução de tais atividades para poder fazer entrega mais de ajuda humanitária tal qual. Então, garantir apoio para a saúde, garantir apoio para pagar o aluguel, garantir apoio para a alimentação, garantir apoio para o transporte, para se deslocarem para outras cidades do Brasil. E como estamos há mais de um ano e quase meio com fronteira fechada, muitos estão indocumentados no nosso país, porque entraram pelos passos irregulares, como chamamos, uma vez que a fronteira está fechada e não há entrada, digamos, legal terrestre. Os aeroportos continuam, mas na fronteira terrestre não. Então, isso se agrava mais ainda, porque deixa as pessoas em situação de muito maior vulnerabilidade quando não tem o documento, não pode trabalhar formalmente, porque não tem como tirar sua carteira de trabalho, uma vez que não está regular no país. Então, são crises dentro de outras crises que vão também se perpetuando nessa realidade, né? Então, a igreja ela tem feito um esforço bonito, ou seja, a campanha de 2018 foi feita uma inversão para o 2019, o Fundo Nacional de Solidariedade da Campanha da Fraternidade. Então, 5 organizações, a Diocese de Roraima, a Caritas Brasileira, o Serviço Jesuíta, a Pastoral do Migrante e o MDH, as Irmãs Calabrinianas, juntos fizemos uma execução do recurso que a igreja disponibilizou para a acolhida generosa dos nossos irmãos, né?
E aí o Papa tem uma frase que eu acho que é fantástica, quando ele diz assim: se somos de fato cristãos, todos esses nossos irmãos com a vida destruída são irmãos nossos, irmãs nossas. Então temos que cuidar dessa família humana que temos aí numa situação muito, muito delicada com essa migração forçada, né? Então foi isso, a pandemia fez esse tipo de desafio maior para a nossa atuação. Mas estamos tentando fazer o que está ao nosso alcance, mas também sentimos que é possível fazer mais e fazer melhor o trabalho que estamos desenvolvendo, né? E para isso é importante contar com os apoios, né? Hoje o que mais precisamos é que nesse Brasil tão imenso se abra oportunidades de acolhida de uma família, de um jovem, né? De uma mãe com uma criança, por um par de meses, 2, 3 meses, enquanto ela se insere naquela realidade, busca-se um trabalho, assim. É um perfil que costumamos identificar como muito qualificado. Então, assim, experiência, interiorizamos milhares de pessoas ao longo do Brasil. Então, é possível, mas faltam mais mãos, faltam mais braços, falta mais casa, falta abrir mais a porta do coração para que essa acolhida seja efetiva realmente. Então, um apelo grande que nós queremos fazer como Rede Clamor também é abrir as oportunidades de acolhida. Imagine, e o Papa já fez esse convite, essa solicitação, se cada paróquia se disponibilizasse a acolher uma família, já teríamos um número considerável de famílias sendo acolhidas, né? Mas muitas ainda não estão atentas ou abertas a essa possibilidade. Então, queríamos aproveitar essa oportunidade hoje que vocês estão nos dando, desse bate-papo, para dizer o desafio existe, está mais agravado com a situação da pandemia, a crise econômica o afeta diretamente, e o Papa também quem diz que não podemos deixar que os mais pobres sofram as consequências mais duras desta pandemia. Então, nós que temos um pouquinho mais, temos que nos cair na conta de que podemos viver com menos para que outros possam ter o mínimo digno para poder sobreviver. Então, o convite realmente é a partilha, a hospitalidade, a acolhida, e a nossa igreja é capaz de dar essa resposta. Então, é um caminho para poder, digamos assim, trilhar, buscando ampliar realmente a atuação da igreja ao longo do Brasil. Estamos um país tão grande, de uma cultura tão acolhedora, que é possível realmente se esforçar um pouquinho mais, né? A gente tem tentado com algumas dioceses, algumas paróquias, muitas têm dado sim, têm aberto, né, o canal, mas outras ainda não, e às vezes não é má vontade, isso também identificamos, mas às vezes é medo de como vai se dar esse processo. Queremos dizer que a Rede Clamor está aqui para apoiar esses processos. Então, na dúvida, não sabe como vão fazer, pois façam contato conosco, nos perguntem. Temos algum material também que já preparamos para poder destruir esses medos, esses mitos, né? E poder fazer essa entrega generosa de uma acolhida cristã, humanitária a esses nossos irmãos. São nossos irmãos, não tenhamos dúvida disso. Certo. Padre Rinaldo, nós estamos vivendo um tempo, acho que, assim, difícil para todos, né? Até tanto na sociedade, no mundo civil, como no mundo das nossas comunidades, das nossas igrejas. Eu pergunto para o senhor, como é que está sendo a vivência desses desafios da Rede Clamor diante da pandemia? Isso, eu destacaria, Padre Wellington, a questão econômica também, assim, né? Então, as ajudas também dificultaram muito. Sabemos das nossas paróquias, o próprio canal de televisão também católico, né? Então, a crise econômica é fato. O rastro de destruição, ou de impacto que a Covid está deixando é muito preocupante, né? Temos visto crescer o número de pessoas que estão em situação de rua. Aqui em Brasília, temos visto pessoas nos sinais pedindo, e pessoas que têm conta bancária, já trabalharam, mas agora não estão conseguindo pagar mais o aluguel, né? Então, assim, a pandemia, a Covid, tem deixado esse impacto realmente muito negativo do ponto de vista das condições para o trabalho também, assim. Então, a Rede Clamor, ela segue nesse esforço, como eu comentava antes, de tentar realmente criar estratégias, sensibilizar financiadores também internacionais, e são vários que estão investindo, digamos, nessa resposta humanitária aqui no Brasil, né? Porque a Venezuela é um país vizinho e é hoje o segundo maior fluxo de refugiados do mundo. Só de pé para a Síria, que é uma crise que já se arrasta desde 2011, né? Já são 11 anos de crise naquele país. E o mundo não para, como o senhor bem diz assim, o mundo está em crise, né? Estamos agora acompanhando o Afeganistão, então não sabemos o quanto isso vai desbordar também. O país está também já mexendo um pouco suas instâncias,
para ver se concede também um visto humanitário aos afegãos, para que possa também vir ao Brasil. De modo especial as mulheres, que são as mais violentadas naquele contexto de um governo talibã. Então, assim, o mundo está cada vez mais crítico à vida, cada vez mais não temos tanta certeza assim. Então, hoje é um país vizinho, mas não sabemos se seremos nós também. Então, isso deixa uma preocupação, uma inquietação muito grande em nós. Mas tentamos ir avançando, né? E eu acho que o caminho que a igreja pode avançar é o caminho realmente da estreitar laços, nos articular entre nós mesmos, né? Cada um com um pouco do que tem pode fazer o impossível acontecer. Então, acho que é possível a gente navegar neste mar líquido, né? Que o Bauman confirma, uma sociedade líquida, mas é possível encontrar ainda pontos sólidos onde a gente pode se sustentar para seguir no processo de seguimento cristão mesmo, de verdade, né? Com o evangelho no centro da nossa vida, tentando fazer o que Jesus fez, né? Quando esteve conosco, que nos convida a fazer em nome dele, né? Reconhecer os nossos irmãos mais vulneráveis na pessoa dele e sermos nós instrumentos também nessa ajuda a quem mais sofre hoje, né? E dizia, esse mês vocacional temos tantos santos, celebramos Irmã Dulce dos Pobres, né? Santa Dulce, que é um gesto bonito desse, de recolher os últimos, né? Então, não nos falta exemplos, testemunhos de como a igreja pode realmente responder esta crise, né? Então, não ficarmos impactados pelas dificuldades, criativamente, né, sabiamente, procurarmos saídas, estratégias, soluções, mesmo no cenário difícil, crítico, como que estamos atravessando, mas é possível juntos, né, discutindo, nos reunindo, dialogando, encontrar saídas possíveis, assim. E temos visto acontecer coisas tão pequenas, mas de um impacto tão bonito, né, como a solidariedade entre eles também. Então, não é só uma ajuda, digamos, das organizações para os migrantes, mas entre eles também há muita solidariedade, né? Um socorre o outro, um acolhe o outro em sua casa. Temos visto casas pequenas de um quarto e um banheiro, tá vivendo 12, 14 pessoas naquele quarto, porque eles vão se ajudando enquanto vão se independizando, conseguindo trabalho e vão saindo, né? Mas queria destacar também, Padre Wellington, que a Rede Clamor América Latina e Caribe, ela fez um mapeamento de todas as organizações de igreja no nosso continente e mapeou mais de 500 organizações ou presenças ou serviços na América Latina e Caribe. Desses 500 e pouco organizações e serviços, no Brasil também está mapeado mais de 100 organizações e presenças a serviço dos migrantes, refugiados e vítimas do tráfico humano. Então, temos que celebrar isso. É um sinal de que realmente a igreja está viva, está atenta, né? Está sendo solidária, samaritana para esta realidade, né? Mas, como sabemos, o desafio nos supera, é muito maior. Então, por isso que precisamos arranjar mais braços, né? Somar mais esforços para que a nossa resposta seja um alcance maior também, assim. Tá certo. Padre Aguinaldo, muito obrigado pela oportunidade, pela partilha. Acredito que mais ações que a Rede Clamor for desenvolvendo nesse sentido de ampliação de sua capacidade de acolhimento, de acompanhamento, desses momentos de fronteira da sociedade, nós teremos oportunidade aqui de falar mais sobre essas atividades, sobre essas pessoas e sobre essa realidade, que às vezes algumas pessoas pensam estar tão distante, mas na verdade às vezes está às portas de nossas casas, né, bem vizinha à nossa realidade. Muito obrigado. Exato. Ok, Padre. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Caísa. Igualmente, uma boa tarde para todos. Um abraço, obrigada.